Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 106 do estudo básico de Espiritismo, o estudo inicial da doutrina espírita. Fazemos aqui no canal, nessa sequência de vídeos, a mesma sequência que é feita nas casas espíritas que têm escola, que têm um centro de estudo. E nesses centros de estudo, a gente faz a leitura do primeiro livro de Kardec, o primeiro livro que foi compilado, então, para a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, esse que aparece aqui do lado. Foi o primeiro livro, então, que Kardec nos deixou, formando, então, a doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, a gente encontra os fundamentos da doutrina espírita. E, por isso, ele é normalmente o primeiro livro que se recomenda quem esteja começando a conhecer a doutrina, leia. E esse aqui do lado. E nessa sequência de vídeos, então, a gente vai ler do início até o final do Livro dos Espíritos. Já estamos na aula 106. E toda a aula a gente lê um conjuntinho de perguntas e respostas. São 1019 perguntas. Então, tem muita pergunta ainda pela frente. Bom, e hoje, no Livro dos Espíritos, a gente vai ler um tema que é um resumo para finalizar a lei de liberdade. Lembrando que nós estamos na parte terceira, falando sobre as leis. E hoje vamos fazer um resumo sobre as ações humanas. Então, é um resumão que os espíritos passaram para Kardec, concluindo, então, sobre o livre-arbítrio e sobre outros temas que têm a ver com as ações do ser humano, ou seja, com o que pode ou não ser feito. É muito interessante esse tema e vai trazer muito aprendizado. Bom, a gente sempre faz também a leitura do Caminho, Verdade e Vida, que é esse livro, outro que aparece aqui do lado, um livro maravilhoso também, com muita profundidade nos seus textos, e do Espírito Emmanuel. Né? Então a gente faz aprendizado da doutrina, lendo o Caminho, Verdade e Vida. É o nosso momento, como costumamos dizer, um nosso momento de reforma íntima. Lemos, fazemos a compreensão e pensamos, então, os pontos-chave, os grandes aprendizados para colocar em prática no nosso dia a dia. Muito bem. Bora lá, então. Vamos começar pelo Caminho, Verdade e Vida de hoje. A leitura de hoje tem o título Videira. Então, vamos começar pelo texto, então, do Caminho, Verdade e Vida. E o Caminho, Verdade e Vida, ele sempre inicia com um versículo. O versículo de hoje diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Jesus. São palavras de Jesus que se encontram em João, capítulo 15, versículo 1. Muito bem, vamos agora à leitura do texto de Emmanuel com a explicação sobre o versículo. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre, de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho,
E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e de amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas, nos serviços da terra, alimentados por essa fonte sublime. Compete-nos reconhecer que sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão divino das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Muito bem, um belíssimo texto, então, de Emmanuel, né? Psicografado pelo Chico. Então, temos que sempre agradecer Emmanuel pelo texto e Chico pela psicografia. Um texto belo, belíssimo, profundo. E vamos agora tirar, então, os aprendizados daqui, né? Com esse texto, Emmanuel nos lembra aqui da bondade divina, né? Se não fosse a vinda de Jesus para nos trazer o seu evangelho, o direcionamento do bem, o caminho, mostrando para nós com o seu evangelho, com as suas palavras, com as suas ações, mostrando para todo o nosso planeta, todo o nosso orbe, qual é o caminho que devemos seguir, qual é o caminho do bem, o caminho que nos eleva e que nos leva a Deus, que nos leva ao Pai glorioso. E como fala Emmanuel, estaríamos paralisados com o tempo, demorando demais no nosso crescimento, se não tivéssemos recebido de Jesus o nosso caminho, a nossa senda, a direção que devemos tomar. Então Jesus trouxe para nós, em todo o seu evangelho, ele nos mostra o caminho que devemos seguir. E aí precisamos, como eu sempre falo aqui no canal, precisamos assumir as nossas próprias decisões. Precisamos fazer as escolhas baseado sempre no Evangelho de Jesus, no que Jesus nos mostrou. Constantemente, ao longo de todos os momentos de decisão da nossa vida, tomar a decisão com o Evangelho de Jesus na mão. E com a doutrina espírita também, agregando, trazendo os conceitos espirituais, então, complementando. E os dois juntos, então, com o Evangelho e com a fé da doutrina espírita, tomarmos a nossa decisão por nós mesmos, sem aceitar decisões que venham da sociedade, ou que venham da família, ou que venham do grupo em que convivemos, não, de forma alguma. Né? Se tiver que dizer não, não é não, o sim é o sim. Né? Então vamos dizer sim para o que precisa dizer sim, mas vamos também dizer não quando não nos convém. Lembrando, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Essa é uma frase corretíssima, né? Que nós, como espíritas, temos que colocar em prática no dia a dia. Saber que o espiritismo não proíbe nada, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu tenho que fazer a minha escolha constantemente. Eu tenho o livre-arbítrio das decisões. Então a gente tem que constantemente estar escolhendo tudo. E começa por onde? Pelo nosso pensamento. Sempre, como falamos sempre aqui no canal, tudo começa no pensamento. Pensamentos que afloram ruins, se deixarmos eles aflorando, eles vão cada vez mais aflorando pensamentos ruins. Vão levar a ódio, vão levar a raiva, vão levar a brigas domésticas, às vezes até, discussões,
palavras erradas, palavras ruins, né? Então, não. Então, a gente corta logo no início, tira logo os pensamentos ruins. Começou a brotar, a gente arranca logo, tira fora e joga no lugar deles uma resposta para o subconsciente, dizendo: não, isso vai resolver rapidinho. Não, isso não, porque isso é ruim. Isso vai causar o mal. Isso não está no Evangelho de Jesus. Jesus não faria. Isso causa o mal, às vezes, de uma pessoa. Mesmo que 10 riam, 10 inconsequentes riam, acham graça. Se um ficar triste ou ficar ofendido, eu não devo fazer. Então, para tudo, pensemos antes. Antes de qualquer palavra, pensemos. E quando eu digo pensemos, vamos raciocinar ativamente e pensar balanceando, né? Sempre colocando na balança e avaliando. Olha, eu vou causar algum mal ou eu vou causar bem? E aí, colocando na balança com a nossa razão interna, pessoal, não da sociedade. Não aceitar decisões da sociedade. Decisão nossa, pelo que nós conhecemos do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, e todo o ensinamento que nós recebemos de Emmanuel constantemente, né? Recebemos da espiritualidade. E aí, quando a gente se volta para a nossa razão interior, com lógica, raciocínio, e não com decisões impulsivas, né, da matéria, que nos puxam, agora, às vezes, por desejos materiais, por prazeres materiais. Não, não. Traz sempre para o centro e para o racional e aí toma a tua decisão, para todos os momentos do dia. É certo? É errado? Se é certo, eu vou fazer. Se é errado, eu digo não e pronto. Tá? Bom, é isso, pessoal. É muito por aí, né? Agradecimento muito grande aqui ao que diz o texto, né? O que seríamos se não fosse esse caminho que Jesus nos trouxe, né? O que seria o nosso planeta e a nossa evolução? Estaríamos provavelmente ainda em guerras constantes, atuando como seres pré-históricos, né? E não teríamos feito a evolução espiritual e a evolução do bem, né? E evolução da moral, da ética do ser. Bom, então, como diz Emmanuel aqui, olha, dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância. Não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. Né? Ou seja, com a bondade de Deus que nos permitiu, então, receber em missão o nosso Cristo planetário, governador aqui do nosso planeta, que rege o nosso planeta, e que nos veio trazer, então, em missão, veio nos trazer, então, bondosamente, o seu Evangelho, os ensinamentos. Bom, e de sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas. Então, o que Emmanuel comenta é, olha, e a partir daí, então, tudo que fazemos de bom, fazemos sempre lembrando do Evangelho de Jesus. Né? Muito bem, pessoal. Então é isso. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer primeiro, né, a nossa parte. E vamos também passar adiante a mensagem de Jesus, seja com palavras, para quem queira ouvir, seja com exemplo, para quem possa olhar e ver. Então, vamos agir com retidão. Né? O amiguinho que chamar para ir para um local indevido, quando você disser não, ele vai compreender. E você vai ser um exemplo. Talvez ele siga, talvez ele venha atrás. Mas cada um tem o seu tempo. Temos que respeitar. Bom, pessoal, então o texto de hoje é esse, tá? É o texto Videira, a Videira, né? É um belíssimo texto que fala justamente sobre a vinda de Jesus, trazendo a sua mensagem, o seu amor supremo a todos nós. Né?
Muito bem, vamos agora então para a leitura do Livro dos Espíritos de hoje. E a leitura do Livro dos Espíritos de hoje, como nós vemos aqui no quadro que aparece aqui do lado, né? Nós estamos no capítulo 3, na parte 3 do Livro dos Espíritos. E na parte 3 nós falamos sobre as leis morais. Os Espíritos trouxeram para Kardec a relação de leis em que estamos sujeitos, como leis morais, leis que nos devem orientar e nos direcionar moralmente, né? E estamos falando agora sobre as leis de liberdade. Estamos falando sobre o capítulo 10, sobre a lei de liberdade. E essa lei, nós já falamos sobre escravidão, sobre a liberdade de pensamento, sobre a liberdade de consciência, sobre o livre-arbítrio, né, que é aquela condição que nós sabemos que temos de fazer as nossas próprias escolhas. Falamos sobre conhecimento de futuro na última aula. Interessantíssimo, né? Temos o direito de conhecer o futuro? Será que podemos conhecer o nosso futuro? Falamos na última aula. Assista lá depois. E hoje vamos falar sobre o resumo, o que os espíritos chamaram aqui de resumo teórico do móvel das ações humanas, que é uma questão só. Então, colocou-se tudo em uma questão só. É um texto um pouquinho longo, mas é uma só. Vale a pena, eu vou procurar separar elas aqui em parágrafos, né? E vou lendo e a gente vai conversando e explicando aqui. Lembrando que, se eu tiver esquecido alguma coisa, ou se você quiser complementar com alguma observação que você viu, escreva nos comentários. Eu sempre adoro responder os comentários com muito amor e carinho, tá bom? Muito bem, pessoal, vamos lá então. Essa é a questão 872, é a única questão de hoje. E vamos falar sobre um resumo das ações humanas. Estamos ainda dentro do capítulo 10, finalizando a lei de liberdade. E vamos fazer agora o resumo aqui, fazendo a leitura do que os espíritos falaram. Muito bem, então, começando. A questão do livre-arbítrio pode se resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado para o crime, quer pelo meio onde ele se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quanto no estado de espírito, ao fazer a escolha da sua existência e das provas, e, como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências. Falo-á utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem, pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral. Chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Muito bem, então um belo trecho aqui, os espíritos começam comentando que, olha, o homem tem sempre o livre-arbítrio, então não adianta dizer que, não, mas ele foi levado a fazer o mal, ele foi induzido, então não foi culpa dele, né? Ele foi... Não é verdade, tá? O que os espíritos dizem é que, olha, mesmo que eles estejam num meio, né, e que ele escolheu, os espíritos lembram disso, olha, nós escolhemos aonde vamos encarnar, lá na espiritualidade. Então o livre-arbítrio, como já lemos em questões anteriores, ele permite a escolha nossa, né? Não só aqui na matéria, não, permite também na espiritualidade.
Então, na espiritualidade, vários espíritos, naturalmente, que têm discernimento, que já têm um certo grau de discernimento, conhecem a diferença do bem e do mal, né? Que são capazes, então, estes é dado o direito, então, de escolher a sua encarnação. E aí eles vão escolher aonde vão nascer, em qual família vão nascer. É muitas vezes comum nascer entre pessoas que já tenham convivido junto, ou seja, para progredirem junto mais facilmente, ou seja, também para, de repente, corrigir algum desafeto também, às vezes acontece. Mas o fato é que fazemos todo o planejamento, aonde vamos nascer, como vamos viver, né? O tipo de vida que vamos viver, se vamos viver abastados, com muito dinheiro, ou se vamos viver na pobreza, ou se vamos viver numa situação intermediária, né? E sabemos que existem também a escolha da região. Olha, vamos nascer aqui, nesse local. Esse local é um local que desafia o ser, porque se ele nascer nesse local aqui, ele vai estar sendo, de repente, carregado pelos amigos para situações ruins, para situações que vão exigir dele que ele perceba e tome a sua decisão de vida, de caminho, qual caminho escolher, o que é certo e o que é errado, né? Então, às vezes, nascendo em determinados meios, ele pode ser mais facilmente induzido ao crime. Mas aí que os espíritos comentam que, olha, não, ele pode ser induzido, mas ele sempre a decisão é dele. Ele é que vai dizer isso não, ou isso sim. Ele é que vai dizer. Sempre. Por isso é que a gente sempre reforça aqui no canal que a gente tem que estar para todas as decisões da nossa vida, constantemente, com a mente funcionando, com o racional ativo e com a razão noética, essa razão nossa interna, da consciência nossa espiritual, que é uma consciência muito maior do que a que aflora aqui na matéria, né? A consciência que aflora na matéria, ela é a ponta do iceberg, é uma coisa pequenininha comparada com a nossa grande inteligência espiritual. Nossa grande inteligência espiritual, ela contém informações das vidas passadas, ela contém todo o aprendizado que nós fizemos dentro dela, né? Mas ela não fica aflorada enquanto estamos encarnados. Já lemos isso anteriormente, já falamos em outras aulas várias vezes sobre isso de forma detalhada. Bom, continuam os espíritos. Desprendido da matéria e no estado da erraticidade, aí lembramos, né? Estado da erraticidade é um momento em que o espírito está desencarnado, né? Então os espíritos chamam erraticidade, é aquele momento que o espírito está esperando uma nova reencarnação, que a gente sabe que pode levar séculos, né? Pode demorar, o espírito não encarna logo em seguida, não é assim, né? Pode levar muito tempo. E esse tempo o espírito fica no que se chama erraticidade, ou seja, fica aguardando, né? Nos mundos espirituais, de acordo com o nível dele, que ele pode estar num nível básico ou pode estar em níveis elevados, dependendo da sua elevação como ser, mas se chama estado de erraticidade. Continuando. Desprendido da matéria no estado da erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado. E é nisto, como temos dito, que consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Esta liberdade, a encarnação não a anula. Se ele cede à influência da matéria, é que sucumbe nas provas que por si escolheu. Para ter quem o ajude a vencê-las, concedido-lhe é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Então, uma beleza de trecho aqui, os espíritos fazem referência à questão 337, que já falamos um pouco sobre isso, né? Mas eles lembram aqui que aqui na matéria nós temos que tomar nossas próprias decisões, mas podemos constantemente
pedir orientação a Deus e orientação à espiritualidade, principalmente nosso espírito protetor, que temos e que nos acompanha a vida toda. Já lemos sobre isso, né? Então peçam ajuda, né? Perguntando: o que devo fazer? Por favor, me mostre o caminho. Me mostre qual a ação devo tomar. É certo fazer isso, né? E aguarde que a resposta sempre vem. Sempre vem a resposta. Pode demorar um pouquinho, né? Mas vem. E muitas vezes a resposta pode vir como uma inspiração, na forma de um pensamento e uma explicação, às vezes até vem na tua mente, explicando aquilo. E aí você compreende: puxa, é verdade, eu tenho que fazer isso por causa disso, disso, disso. Vai ser bom a todo mundo. E eu não tinha percebido. É verdade. Então, às vezes, a gente recebe uma inspiração que nos explica por que aquele caminho é melhor. Às vezes, a gente recebe também uma palavra de um amigo que chega perto da gente e explica: olha, você já pensou nisso, nisso, nisso? Ele fala, né? E aí ele foi naturalmente inspirado, ou pelo teu mentor, ou pelo mentor dele, né? Olha, fala isso, que ele está precisando ouvir isso, né? E a gente aí ouve aquela palavra. E às vezes também sinais, né? Como dizia Carl Jung, sincronicidades da vida aparecem. Situações em que ocorrem semelhanças, né? Desde um objeto que aparece, que você encontra, que você estava pensando, né? Até uma pessoa que te telefona, que você não falava há muito tempo, mas de repente te direciona para um determinado trabalho novo, né? Então existem sincronicidades da vida que casam e que são assim muito óbvias de que foram direcionadas por uma força maior, né? Ou seja, Deus atuando com a espiritualidade sempre, direcionando os espíritos e tomando, então, nos ajudando a tomar as decisões. Então precisamos o quê? Precisamos constantemente estar atentos às sincronicidades, às inspirações, né? E sempre usar o nosso racional para verificar: essa inspiração é boa ou é ruim, né? Essa inspiração eu devo seguir, né? Utilize um raciocínio lógico, nosso raciocínio interior, como falamos agora há pouco. Muito bem, continuando. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. E isto, a tal ponto, está reconhecido que, no mundo, a censura ou o elogio são feitos à intenção, isto é, à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos na sua organização física, nem abdicar da razão e da sua condição de ser humano para se equiparar ao bruto. Se for assim, quanto ao mal, assim não poderia deixar de ser relativamente ao bem. Mas, quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado de averbar o fato à sua conta, como mérito, e não cogita de por ele gratificar os seus órgãos, o que prova que, por instinto, não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. Bom, então aqui os espíritos falam novamente aqui sobre o livre-arbítrio, né? E fala sobre o mérito em praticar o bem, e falam também que sobre a intenção. Olha, Deus, né, observa tudo, observa a nossa intenção. Deus observa os nossos pensamentos. Então, só o fato de estarmos fazendo um pensamento ruim, estamos emitindo uma vibração de pensamento ruim, né? Nós já estamos cometendo um ato ruim, né? E o universo retorna para nós.
Se você tiver com uma vibração boa, pensamentos bons, amorosos, enviando para uma pessoa, você está causando coisa boa, está causando energias boas, está transmitindo coisa boa. E aí volta também do universo pessoas boas, situações boas, energias boas. Ao contrário, se você tiver vibrando mal, com ódio, com raiva, né? Você está emitindo vibração ruim. Vai voltar a vibração ruim e situações ruins na tua vida. Então temos que tomar muito cuidado, né? Não podemos, de forma alguma, em situação nenhuma, culpar a sorte, o azar, né? Quem fala de sorte e fala de azar não conhece as leis divinas. O espírita não fala de sorte, de azar, nem fala de destino, porque a gente sabe que as decisões são nossas. Não existe nada que esteja fixo, determinado, a não ser, naturalmente, como os espíritos já falaram, a nossa morte, né? A nossa encarnação e os principais detalhes dessa encarnação, mesmo assim, que foram detalhes que nós combinamos, que nós planejamos. E, além disso, Deus ainda tem a liberdade e o poder magnânimo de mudar, quando ele julgar necessário. Existem casos em que, às vezes, se prolonga a existência do ser, quando Deus vê que ele vai ser útil. Ou ele vai ser útil como ser, ou esse tempo a mais está sendo muito útil para ele, para o aprendizado dele como indivíduo. Existe uma frase que fala, eu gosto muito dessa frase, que ela fala: enquanto há vida, há aprendizado. Enquanto há aprendizado, há vida. Ou seja, enquanto nós estamos vivos, nós estamos aprendendo. Mas o contrário também, tá? Enquanto nós estamos aprendendo, nós estamos vivos. Quando Deus olha e diz assim, olha, não tem mais o que aprender. Então, é chegada a hora. Né? Daqueles casos que a gente fala, não, mas depois que o ser aposenta, ele fica parado na cama, não faz mais nada, começam a aparecer as doenças. Sim, porque é chegada a hora. Acabou, não quer mais aprender nada, né? Não quer mais evoluir, encostou, vai ficar na beira do lago? Não, não vai. Né? E aí Deus retira, volta de novo para a espiritualidade, para planejar provavelmente para o futuro uma nova encarnação. Então, mantenham-se ativos, estudando constantemente, progridam constantemente. Essa é a lei aí do progresso que nós já lemos anteriormente. Né? E os espíritos comentam aqui também, olha, nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar. Então, errou, cometeu um erro qualquer, vai ter que assumir. Não adianta dizer, não, mas eu fui com todo mundo foi também. Não, decisão errada, você foi com a maioria, você foi com o coletivo, foi no grupo, né? Foi com a sociedade. Às vezes até a gente toma determinados caminhos direcionados para a sociedade. E se sabemos que vivemos em uma sociedade doente, né? Ou melhor, uma sociedade em estado de doente, né? Sabemos que a nossa sociedade vai melhorar. Vai demorar alguns anos ainda, né? Estamos num processo de evolução do nosso planeta, mas o nosso planeta hoje é um planeta de provas e expiações. Temos um vídeo aqui no canal que fala sobre transição planetária, onde explicamos isso detalhadamente. Mas um planeta de provas e expiações é um planeta que contém seres que estão vibrando mal muito mais do que vibrando bem. Tem poucos seres nesse planetinha vibrando bem, positivamente, com amor, com caridade. Poucos. A maioria são seres que ainda estão enraizados no mal, com ódio constante, procurando a quem odiar. Olha, ele acaba, o ódio dele com uma pessoa acaba, ele vai procurar um outro para odiar, porque precisa disso. Tem muitos seres, infelizmente, nessa situação. Temos que ajudar na medida do possível, divulgando, falando, passando adiante a mensagem de Jesus, né? Porque não entenderam a mensagem de Jesus.
a mensagem de amor ao próximo. E a todos, né? Quando se fala ao próximo, se fala a todos que estão ao seu redor, inclusive os desafetos, os inimigos, que caso tenha inimigos, né? Inclusive a eles também. A amar, compreensão espírita de que estamos todos em evolução, todos erramos, todos estamos progredindo. Paciência, calma, compreensão da transitoriedade que vivemos, né? Uma hora voltamos, depois descemos de novo para a escola, e é assim, é uma grande escola esse planeta, né? E todos estão sujeitos a errar, e é natural, faz parte. Deus não espera que a gente também acerte tudo, Deus sabe, com a sua inteligência suprema, Ele sabe que estamos sujeitos a erros, e que vamos errar e que é natural. Então temos que também nos perdoar, mas sempre, sempre procurar o caminho do bem. Errou, errou, mas vamos ajustar, vamos corrigir, vamos pedir perdão e vamos voltar para o caminho da retidão. Bom, e temos que assumir, temos que compreender então e assumir os nossos erros. Não dá para botar culpa na matéria. Ah, mas eu fiz isso porque eu estava muito deprimido, eu estava muito... Não, não arrume desculpa. Ah, o local, o ambiente lá é terrível, todo mundo só fala em briga e por isso é que eu... Não, não há desculpa. É isso que os espíritos explicam. Temos sempre a nossa decisão que tomar. Então, temos que assumir, então, as nossas decisões. E sempre manter a razão ativa, fazendo as escolhas. Continuam os espíritos. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida, qualquer que seja a importância deles. Se tal fosse a ordem das coisas, ou seja, se fosse essa a ordem das coisas, o homem seria igual a uma máquina, né? Sem vontade própria, de que lhe serviria a inteligência, desde que houvesse de estar invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino. Então, os espíritos comentam, olha, se já tivesse tudo determinado, para que o homem seria inteligente? Não, não tem cabimento, né? O espírita sabe que não pode ficar falando em destino. Ah, não, já está tudo determinado na minha vida, não adianta eu fazer nada. E aí o ser, ele acaba caindo num cansaço moral, porque ele vai começar a pensar, olha, não adianta eu fazer nada porque já está tudo determinado, nem para melhorar, nem para evitar algum mal, né? Ou nem também para melhorar, eu vou esperar, porque já está tudo determinado, então eu fico parado, aguardando e vendo o tempo passar. Então, não é isso que os espíritos estão recomendando aqui, é justamente o contrário. Nós temos que constantemente trabalhar para melhorar a nossa vida. Existem algumas decisões que já foram combinadas. Olha, vai nascer nessa família, nessa situação, mas não significa que o ser não deve trabalhar para sair daquela situação, né? E se ele se esforçar perante Deus, será dado o direito dele mudar a vida dele, mudar de nível, mudar de patamar, evoluir, abrir portas novas de evolução, né? Não sabemos. De repente, a nossa escolha de vida foi, olha, começamos aqui, nessa vida simples, humilde, mas, rapidamente, vamos nos colocar em posição de trabalho em nome de Deus, e vamos evoluir, subindo o nível social, inclusive, que nos vai permitir novos aprendizados, que nos vai permitir evolução intelectual maior também. Então não devemos simplesmente relaxar, ir para a beira do lago e ficar esperando o tempo passar. Tá? É isso que é comentado aqui. Não seria possível que Deus, soberanamente justo, castigasse as suas criaturas por falta, cujo cometimento não teria dependido delas, né?
nem que as recompensasse por virtudes de que nenhum mérito teriam. Ademais, ou seja, demais, tal lei seria a negação do progresso, ou seja, estaria indo contra a lei do progresso. Porquanto o homem, tudo esperando da sorte, nada tentaria para melhorar a sua posição, visto que não conseguiria ser mais nem menos. Então, exatamente o que eu comentei, dizendo, olha, não é isso, não é para a gente ficar olhando o tempo passar, porque já está tudo definido. Não, não é assim que os espíritos estão dizendo que funciona. E não é assim que o espírita acredita. Então, esqueçam aquele destino pré-determinado, né? Eu vou ler nas cartas o meu destino e saber exatamente todos os detalhes que acontecem comigo. Não é assim, tá? A gente tem algumas determinações pré-fixadas, mas as decisões dos detalhes da vida, nós é que ajustamos, conforme o nosso livre-arbítrio. Bom, continuam então os espíritos. Contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. Existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de vida que o seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências, boas ou más, que lhe são inerentes. Aí, porém, acaba a fatalidade, pois da sua vontade depende ceder ou não a essas tendências. Os pormenores dos acontecimentos, esses ficam subordinados às circunstâncias que ele próprio cria pelos seus atos, sendo que, nessas circunstâncias, podem os espíritos influir pelos pensamentos que surgiram. Bom, muito bem. Então, a gente tem aqui um ponto nesse trecho agora importante da gente compreender, que nós determinamos, então, a missão e o gênero de vida que vamos ter, né? Ou seja, o tipo de vida, se vai ser uma vida abastada ou vai ser uma vida mais simples, ou se vai ser uma vida numa região do planeta mais deserta, ou uma vida numa região cosmopolita, né? Numa grande cidade. Então, nós escolhemos o gênero da vida que nós vamos ter. Porém, ele sofre fatalmente todas as vicissitudes, ou seja, passamos, então, pelo que temos que passar e que combinamos de acordo com essa existência. E todas as tendências boas ou mais que lhe são inerentes, ou seja, nós somos puxados pelo mal, né? Exageradamente, dependendo do tipo de vida que escolhemos, o local, os amigos, as pessoas que vão estar naquela região, né? Bom, aí, porém, acaba a fatalidade e entra as decisões do ser, né? Então aí entra o nosso livre-arbítrio para decidir, vou ou não vou, né? Então, essa é uma decisão boa? Sim ou não, né? Aí é que entra o sim, sim, não, não. E aí o ser tem que receber, então, como intuição ou como inspiração, né, dos espíritos bondosos e aí tomar a sua decisão. Sim ou não, né? Bom, os espíritos comentam, então, aí, porém, acaba a fatalidade. Por quê? Porque entra a decisão própria do ser. Muito bem, continuando, então. A fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam, por serem estes consequências da escolha que o espírito fez da sua existência de homem, pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhes o curso. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral.
Então, nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Temos que entender que os Espíritos estão dizendo, olha, as decisões morais do que é certo e do que é errado, você que vai decidir na matéria. Então, por exemplo, eu vou por aquele caminho errado só se eu quiser. Eu não defino isso no plano espiritual como já uma decisão certa. Olha, eu vou por esse caminho errado, por isso vai acontecer. Não. Você decide que você vai ter uma vida simples, né? Que você vai estar num meio com outros seres ruins, né? Podemos entender se são seres espirituais ainda não elevados, né? E que podem te levar a praticar crimes. Mas a decisão é sua. Se você disser não, você não vai, então, praticar crimes. Né? É uma prova que o espírito escolheu. Nunca há fatalidade, então, nos atos da vida moral. Ou seja, a decisão moral do certo e do errado é o ser que vai fazer. Continua. No que concerne à morte, é que o homem se acha submetido, em absoluto, à inexorável lei da fatalidade. Por isso que não pode escapar à sentença que lhe marca o termo da existência, nem ao gênero da morte, que haja de cortar a este fim. Então, o homem está sujeito à fatalidade da morte, né? E isso daí é já determinado anteriormente, e ao tipo da morte, como dizem aqui os espíritos. Né? Muito bem, mas Deus Supremo é que sabe. Se ele resolve esticar um pouco, ou até reduzir em alguns casos, Deus é supremo e ele é que decide sempre, mesmo que a gente tenha feito alguma pré-definição antes. Pode ser que os espíritos, sob a decisão de Deus, resolvam para um ser aumentar um pouco, ou até para outro ser, ou para outro ser até reduzir um pouco, por N questões. Continua. Segundo a doutrina vulgar, ou seja, segundo todo mundo fala, né, segundo todo mundo acredita, de si mesmo tiraria o homem todos os seus instintos e então proviriam ou da sua organização física, pela qual nenhuma responsabilidade lhe toca, ou da sua própria natureza, caso em que lícito lhe fora procurar desculpar-se consigo mesmo, dizendo não lhe pertencer a culpa de ser feito como é. Então tem muita gente que fala, né? Eu sou assim mesmo. Olha, não tem jeito, sabe? Ou então, o fulano, ele é assim, né? E nós espíritas sabemos que não existe esse é assim. Né? Primeiro ponto, troquemos sempre a palavrinha é, quando a gente for falar assim, fulano é preguiçoso. Fulano é mau. Ele é mau. Então nós espíritos entendemos que nós estamos em um processo constante de evolução. Então não existe um ser terminantemente mau, ou que esteja numa posição e que vai ser naquela posição para sempre. Então nós não podemos falar é mau, é ruim. Né? Não, ele está ruim, está em uma situação que atualmente ele está muito preguiçoso, ou ele está muito mal, ele tem sido muito maldoso, né? Então aí tudo bem, mas não podemos dizer que a pessoa é má. Não existe ninguém que seja mal para sempre. Todos estamos aqui aprendendo e evoluindo. Então, os espíritos dizem, olha, não podemos, então, arrumar isso como desculpa. Ele fez isso porque ele é assim, ou então eu sou assim mesmo. Então, comigo é assim, né? Comigo é assim. Né? Brigou, então eu vou logo para a briga porque eu sou assim mesmo. Não vista uma personalidade e ponto final. Assuma isso como uma falha, né? Como uma necessidade de correção que você tem que ter. Né?
Tem gente que fala assim, não, minha família toda é assim. Ah, minha família é assim mesmo, eu sou também. Olha só, herdou então uma herança moral da família. É verdade, a gente herda algumas coisas no nosso subconsciente, porque a gente ouve muito, né? Mas não ouve nem só da família, não. Ouve da sociedade como um todo. Mas aí é aquilo que eu falei um pouquinho atrás, né? A gente ouve muita coisa da sociedade, seja através de televisão, através de rádio, através da rua mesmo. A gente encontra muitas pessoas que falam frases do tipo: menino não leva desaforo para casa. Olha só, o que que entra na cabeça da pessoa? Tem que brigar. Ah, tem que brigar. Se o outro respondeu qualquer coisa, tem que brigar. Que frase horrorosa contra o que Jesus nos passou. Então, são esse tipo de coisas que a sociedade nos passa, que temos que constantemente raciocinar com a nossa mente, com a nossa razão noética e tirar fora isso. Não, isso não faz parte do meu tipo de pensamento, não é decisão que eu tome. Então, pode estar a sociedade toda apontando numa direção, eu só vou se eu quiser. Pode estar a minha família, minha família toda ela é assim. Não importa. Eu sou diferente, eu tomo as minhas próprias decisões. Eu posso ver isso no dia a dia, todo mundo ao meu redor fazendo dessa forma. Mas eu preciso e tenho que tomar as minhas próprias decisões. E eu digo não, quando é não. Mas eu digo sim, quando é uma coisa boa. Às vezes, a sociedade passa coisas boas, passa mensagens boas. E aí eu aceito. Mas, acima de tudo, a decisão é sempre minha e uma decisão pensada. Se eu errar, eu vou assumir que eu errei. E não tem problema nenhum errar. A gente corrige, se conserta, vai ter uma nova chance e seguimos aprendendo constantemente. É isso que a doutrina espírita nos passa e os espíritos estão explicando aqui agora. Vamos continuar então a explicação dos espíritos. Muito mais moral se mostra indiscutivelmente a doutrina espírita. Ela admite no homem o livre-arbítrio, ou seja, poder escolher, né? Escolher fazer as suas escolhas do dia a dia, em toda a sua plenitude. E se lhe diz que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão estranha e má, em nada lhe diminui a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, o que evidentemente lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Bom, e esse trecho do Livro dos Espíritos me lembra a história de Desmond Doss, acho que é isso. O nome dele é um soldado americano que ele, de acordo com o pensamento dele, da religião dele, não me lembro agora qual é, né? Ele ia para o campo de batalha, mas ele sabia que não podia matar um outro ser. Ele dava o valor à vida que tem que ser dado, né? Que nós, da doutrina espírita, damos também. Mas o muito interessante do filme é a certeza dele, né, de retidão no caminho do bem, de não sequer segurar a arma para dar um tiro, para treinar. Não. Ele foi para o campo de batalha, foi para o fronte, mas ele não dava tiro. Então ele atuava ajudando, carregando os amigos, né? E é isso. Mas o que é muito interessante é o poder dele de tomar a decisão dele, né? Ele quase foi expulso do exército, né? Foi a julgamento e tudo. Vale muito assistir o filme. O filme, se eu não me engano, se chama Até o Último Homem. Mas vale muito, combina muito com esse texto aqui agora, porque tem a ver com tomar a rédea da sua vida. E não importa o que a sociedade esteja falando, não importa se os outros estão rindo, debochando, apontando, tome a sua decisão com a sua certeza de que está no caminho de Deus, no caminho do bem, e siga em frente nesse caminho, com a tua decisão tomada. Não ligue para a sociedade, não ligue se estão apontando para um caminho, para outro caminho, né? Não. Faça a sua escolha sempre, sempre. E a tua decisão, você responde por ela. Né? Se errar, não tem problema nenhum.
Você vai errar e vai assumir. E vai corrigir, vai ter uma nova chance. Mas é melhor assim, escolhendo a nossa própria, fazendo a nossa própria decisão. Num planeta de prova e expiação, você vai acertar mais do que você erraria, indo com todo mundo. Bom, e aí continuando então a leitura, falando sobre a doutrina espírita, né? Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. E se lhe diz que praticando o mal ele cede a uma sugestão estranha e má, em nada lhe diminui a responsabilidade, pois lhe reconhecer o poder de resistir, o que evidentemente lhe é muito mais fácil do que lutar contra a própria natureza. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar os ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal, como pode cerrá-los à voz material daquele que lhe fale ostensivamente. Ou seja, precisamos parar de ouvir, né? Tanto a sociedade, né, que é essa voz material, né? São os amigos, os deboches, os amigos, a própria sociedade, a televisão com as propagandas terríveis, né, que nos direcionam com conceitos errados o tempo inteiro. E precisamos ouvir, então, mais o nosso mentor, o nosso espírito protetor. E, para isso, precisamos estar em constante oração, meditação, paz interior, calma, positividade. E continuam, então, os espíritos. Não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar os ouvidos, né? Sempre. Pode-o, pela ação da sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando, para tal fim, a assistência dos espíritos. Então, a gente sempre pode pedir ajuda de Deus para a escolha que temos que fazer. Às vezes, temos que tomar uma decisão na nossa vida, né? Faça uma oração a Deus, medite. Após essa oração, peça a seu mentor que lhe mostre, que lhe direcione, e sempre recebemos ajuda. E continua. Essa teoria da causa determinante dos nossos atos ressalta com evidência de todo o ensino que os espíritos hão dado. Não só é sublime de moralidade, mas também, acrescentaremos, eleva o homem aos seus próprios olhos. Mostra-o livre de subtrair-se a um jugo obsessor, como livre é de fechar a sua casa aos importunos. Né? Então, Jesus falou diversas vezes no Evangelho de Tomé, aqui no nosso canal, a gente tem alguns textos de Jesus que ele fala, olha, o homem deve trancar a sua casa e ficar atento aos ladrões que podem vir à noite. Né? E que são esses ladrões? Né? Não são pessoas, não. Jesus estava se referindo à nossa casa, ao nosso ser, né? E nos fecharmos aos apegos da matéria, aos amiguinhos que vêm pedir para irmos junto com eles a locais indevidos, a locais que não são bons para quem está no caminho do bem. Né? Então, é isso, fechar a nossa casa, que os espíritos comentam aqui também. Ele deixa de ser simples máquina, então, atuando por efeito de uma impulsão independente da sua vontade, para ser um ente racional que ouve, julga e escolhe livremente de dois conselhos um. Aditemos que, apesar disso, o homem não se acha privado de iniciativa, não deixa de agir por impulso próprio, pois que, em definitivo, ele é apenas um espírito encarnado, que conserva, sob o envoltório corporal, as qualidades e os defeitos que tenha como espírito. Então, o que os espíritos chamam a atenção é: estamos em evolução, Deus sabe disso. É normal errarmos, como já falamos anteriormente. Vamos errar, sabemos disso.
Estamos aqui para isso. E não podemos também ficar nos martirizando excessivamente em sofrimento, em autossofrimento, quando errarmos. Quando errarmos, temos que pedir perdão a Deus. Pedir perdão se machucamos alguém. Compreendermos a nós mesmos e a situação que vivemos, nessa compreensão espírita que o Espiritismo nos traz, né? De que estamos em evolução constante. E é normal errarmos, mas é normal também e é necessário trabalharmos constantemente para cada vez melhorar. Conseguintemente, as faltas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição do nosso próprio espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral que um dia alcançará, mas que nem por isso carece de livre-arbítrio. A vida corpórea lhe é dada para se expungir de suas imperfeições, mediante as provas, porque passa imperfeições que, precisamente, o tornam mais fracos e mais acessíveis às sugestões dos outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir na luta em que se empenhou. Se dessa luta sai vencedor, ele se eleva. Se fracassa, permanecerá o que era, nem pior nem melhor. Será uma prova que lhe cumpre recomeçar, podendo suceder que logo o tempo gaste nessa alternativa. Quanto mais se depura, tanto mais diminuem os seus pontos fracos e tanto menos acesso oferece aos que procurem atraí-lo para o mal. Na razão de sua elevação, cresce-lhe a força moral, fazendo que dele se afastem os maus espíritos. Então, esse final é excelente porque ele deixa claro aqui, olha, quanto mais a gente cresce, mais a gente afasta os maus espíritos, porque as nossas decisões começam a ser só certeiras. A gente está constantemente lendo o Evangelho, na nossa mente está sedimentado no nosso subconsciente as ações boas. Elas já saem de forma mais automatizada, porque eu estou constantemente no caminho do bem. E mesmo que venha uma sugestão ruim, um pensamento ruim, o meu subconsciente na mesma hora remove, retira. Isso não está no Evangelho de Jesus, isto não está na doutrina espírita, eu digo não, de forma mais fácil. E cada vez mais a gente só se acerca de espíritos bondosos. Nosso espírito protetor chega com mais constância e com mais facilidade para nos dar boas sugestões, nos dar caminhos de forma mais fácil, que antes não era possível. Se torna cada vez mais frequente e possível. E a nossa vida toda acaba melhorando. Então, o caminho do bem melhora-nos como ser, mas melhora também o nosso entorno, a nossa vida com os nossos familiares e, de uma forma geral, a nossa vida toda. Continua. Todos os espíritos, mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como o nosso mundo é um dos menos adiantados, nele se conta o maior número de espíritos maus do que bons. Tal a razão porque aí vemos tanta perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para este planeta não voltarmos após a presente estada e para merecermos e repousar em um mundo melhor, em um desses mundos privilegiados, onde não nos lembraremos da nossa passagem por aqui, senão como de um exílio temporário. Muito bem, então o que os espíritos comentam aqui, inicialmente, é que, olha, é aquilo que eu comentei, né? Estamos num mundo de provas e expiações, aonde tem mais mal do que bem. Tem mais pessoas pensando e vibrando no mal do que pessoas pensando e vibrando no bem. Então, não podemos aceitar
o que a sociedade nos impõe, nos direciona. Não, não vou ver aquele programa de televisão que todo mundo vê. Não, para quê? Não me traz nada de bom, só me traz coisa ruim, mensagens ruins, pensamentos ruins constantes, maledicência o tempo inteiro. Não, não vou entrar nessa vibração. Faça a sua escolha sempre, o tempo inteiro na sua vida. Tome as decisões de para onde vai, com quem vai, quem está do seu lado constantemente. Escolha para melhorar a sua vibração, as suas escolhas, as oportunidades de uma vida melhor, constante. E dessa forma, então, você vai, então, melhorando como ser e evoluindo. E aí, como dizem os espíritos, evoluindo como ser, né, teremos merecimentos, talvez, de não encarnar nesse planeta. Ou, pelo menos, não encarnar tão cedo, né, nos livrando das encarnações constantes, porque não vamos ter débitos, vamos ter mostrado para a espiritualidade e para Deus que estamos elevados, de fato, no caminho do bem. Muito bem, pessoal, esse foi o aprendizado de hoje, muito aprendizado hoje, hein? Apesar de ser uma questão só, mas um texto bem longo, onde lemos e fizemos um entendimento de tudo que os espíritos falaram. Na próxima aula, imperdível, vamos falar sobre o capítulo 11. Então, finalizamos o capítulo 10, falando sobre a lei de liberdade. E vamos começar agora a lei de justiça, de amor e de caridade. Muito bem, pessoal, então não percam na próxima aula. Se você não está inscrito, inscreva-se, deixe seu like também. E, como dizia Jesus, que aquele que busca não cesse de buscar até ter encontrado. Mantenhamo-nos em retidão, estudo, aprendizado constante para a elevação. Muita paz e luz no coração de todos. Nos vemos na próxima aula. Até lá.